Olá, no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer para conectar no Firestore do Firebase, gravar registros no banco de dados e consultar os registros também. Essa é a aula final da lista de tarefas na nuvem. Bom, de volta aqui com a lista de tarefas, então a situação atual é a gente consegue fazer o logout, o login com o Google. Vou fazer o login aqui. Bom, é isso que a gente tem até agora. O que a gente precisa agora? Fazer com que cada tarefa que eu incluir seja adicionada no Firebase, né? na base de dados que a gente vai configurar no Firebase. No nosso projeto, né? Eu vou entrar aqui no console do Firebase, no projeto lista de tarefas SUP, né? A gente tem aqui no menu na esquerda o Database, né? E a gente não tem aqui nenhuma collection, né? A gente tem as coleções aqui, né? E todos os dados são salvos no que nós chamamos de coleção, né? Nas collections. Então, cada collection, a gente pode ter várias collections diferentes. Cada collection representa uma entidade, uma tabela que a gente vai gravar essas informações, tá? Então, a gente pode criar a collection aqui, né? Ou a gente pode criar através do programa direto, tá? Eu vou criar a collection aqui só para a gente começar a pensar como que vai ser o nosso documento e depois a gente passa para a aplicação. O nome da collection vai ser tasks, né? A gente vai definir aqui quais os fields, né? Quais os campos que a gente vai salvar lá do nosso lista de tarefas. Então, por exemplo, eu vou dar um auto ID aqui para o meu documento, tá? A collection, dentro dela, ela armazena documentos, tá? Então, a gente precisa ter um ID, que é o identificador do documento, que é para a gente saber qual registro é qual, para poder deletar ele, para poder alterar ele. A gente vai fazer o filtro pelo ID dele, né? Que é o código identificador. Ele sempre gera o auto-generated ID, ele sempre gera uma string de alguns caracteres aqui para poder identificar, ela não se repete, tá? Bom, então o campo aqui a gente vai começar como task, né? Que é o mesmo nome que a gente vinha usando lá. Eu vou colocar um valor para o meu documento aqui. A gente pode colocar qualquer um para teste, né? Esse é um documento de teste. Is complete, né? Que é para saber se a tarefa está completa, sim ou não. A gente também pode mandar gravar um date, né? Created date, ok? Que vai ser a data que a gente criou a tarefa. Às vezes é interessante a gente salvar a data. E a gente não pode esquecer do user ID. Nós vamos salvar aqui a string do usuário conectado. Eu vou colocar qualquer valor aqui, uma sujeirinha mesmo. O timestamp aqui eu preciso definir. Vou colocar aqui hoje e vou salvar. Bom, o documento foi gerado. Então, na minha coleção, existe um documento com esse ID que tá complete true, tem a task é test e o usuário é esse usuário aqui. Porém, esse usuário não existe, então eu vou aqui na minha autenticação, só para pegar meu usuário, eu posso copiar aqui, ó, copy UID, né? Eu vou para o database de novo e eu vou colocar esse usuário, o user ID que existe, né? Clica aqui e salvei. Tá. Esse agora é o primeiro registro da minha coleção, ok? Então, vai ser salvo dessa forma. Isso daqui vai ser transformado num JSON, que é a mesma coisa que a gente estava trabalhando na lista quando eu estava gravando no local storage, né? Bom, como que a gente faz para consultar isso daqui, ok? Então, se eu autenticar com esse usuário, eu preciso ver a lista de tarefas que eu tenho, né? Na lista, vamos começar aqui onde a gente fazia a recuperação dos dados do local storage, mas a gente não vai mais salvar no local storage, certo? Então tá, vamos no app.js e a gente vai fazer aqui onde a gente carrega a tasks, load tasks, tá? Vamos nessa função load tasks, vamos procurar onde ela tá. Se você dá um Ctrl click ou Command click, se você tiver no Mac,
ele vai direto para onde está a função, ok? Então, load tasks, hoje a gente estava carregando aqui do local storage. Eu vou comentar isso daqui. Não quero mais carregar do local storage. Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa carregar do Firebase, né? A gente já tinha referência aqui para o Firebase App e para o Firebase Out. Agora nós vamos precisar da referência do Firebase Firestore. Para consultar os dados, eu vou no Firebase, Firestore, collection, ok? Aqui a gente consegue pegar a coleção de registros, tá? A collection, ok? Vamos chamar de collection. Nome, melhor, chamar o nome da collection, tasks, ok? Collection, tasks. Eu acho que é isso que a gente dá, só confirmar, tasks, ok? Então vamos chamar, as tasks é isso daqui. Vamos chamar tasks collection, ok? Só para separar os nomes com as suas respectivas coisas. Aqui. Eu vou também dar um console log aqui, só para a gente começar a debugar o que a gente está tendo. Debugar é a forma que a gente fala para a gente começar a descobrir o que está acontecendo no nosso código, tá? Bom, loaded tasks, não, ele estava reclamando aqui que o loaded tasks não existia, tá? Não temos nenhum problema no nosso app agora, por enquanto. Vamos dar um refresh aqui. Tá? Ele achou a collection reference, ok? Então, deixa eu tirar isso aqui para sobrar mais espaço. Bom, para obter a referência da coleção, é só isso. Firebase, Firestore, Collections, Tasks. Então, eu peguei a minha coleção Tasks. Tá aqui, ó. Bom, então, o próximo passo é eu criar minha condição where, tá? Então vamos fazer aqui, vamos chamar de docs, que são os documentos, né? Então eu vou pegar tasks collection, ok? Ponto where é a minha condição. Eu preciso pegar todos que estão para o meu usuário. O meu campo user ID é igual a esse valor. Eu não tenho aqui, eu não vou pegar ele, eu vou botar o nome fixo por enquanto. Depois a gente vai pegar do usuário logado, tá? Essa é a forma que a gente vai fazer user ID igual esse aqui. Então, por enquanto eu vou deixar esse valor fixo, tá? E eu vou listar o que a gente recebe aqui no docs, ok? Só salvar, olha lá, recebi a query do Firebase. Então, de novo aqui, para a gente recapitular, eu instancio a collection, tá? Peguei a minha collection, achei a referência dela na base de dados. Eu falo quando, where significa onde, né? Onde o usuário é igual a esse usuário aqui, ok? Tá? E agora o próximo passo, né? Na verdade, isso daqui eu posso chamar de query, tá? Os documentos mesmo, a gente vai obter agora. A gente vai pegar docs. Docs vai ser a minha variável. Vai ser query.get, ok? Eu vou listar agora os docs, para a gente ver o que vai ter de registro aqui. Vamos salvar. Promise, ok? Tem o meu vídeo da Promise, que eu explico como é que usa a Promise. Caso você ainda não viu, vou deixar ele aqui no card em cima do vídeo, tá? Então, eu vou trabalhar com essa Promise. A Promise, eu posso, como eu expliquei na aula também de async await, usar o async e eu boto o await aqui. Eu espero voltar os docs, né? Quando voltar os docs, aí eu continuo meu processamento. Então, vamos dar um refresh. Bom, aqui, depois de vasculhar um pouco o erro que estava dando, eu descobri que aqui, a load tasks, como eu mudei a função para async, ela agora passa a ser uma promise, tá? Então, o sistema aqui está colocando a promise nessa variável, que na verdade deveria ser um array, e aí ele começou a quebrar a lista, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui?
em vez de definir aqui o load task como sendo uma função que retorna o valor aqui para a gente setar a task, a gente vai setar o task dentro do load tasks, ok? Então vamos remover aqui. Então na primeira vez que a gente carregar esse componente, a gente vai só chamar o load tasks. Essa é uma mudança que a gente vai fazer aqui no useEffect, onde tem o load tasks, tá? Então vamos passar para cá. Essa função agora não vai retornar mais nada. Vamos remover aqui o código. Bom, nesse momento a gente deve estar recebendo aqui um erro de configuração e permissão, né? Insufficient permission. Isso daqui normalmente é quando no nosso Firebase, a gente no storage, no database, desculpa, a gente tem configurado dentro de rules, né? Falando que a gente não pode acessar, tá tudo ó, read, write, if, false. Então a gente vai trocar aqui essa regra para true, ok? Database, rules, mudo, se tiver com aquela configuração if false, a gente vai mudar para true, ok? Publish. Pronto, agora está publicado, certo? Então, agora a gente já deve ter acesso à nossa tabela de dados, ok? Bom, minha página carregou, então quer dizer que eu tenho aqui o console log sendo mostrado, né? Bom, o que a gente fez até agora, né? A gente mudou como que a gente solicita as tasks, tá? Então a gente removeu todo o código que carregava as tasks e colocou o load tasks aqui. A gente também mudou a load tasks, né? Então vou remover o código que a gente removeu. Carregamos a collection, tá? Criamos a nossa query é como a gente consulta no banco de dados. E listamos os docs, tá? Essa é a forma que a gente fez. Então, aqui nós temos o documento 0, né? É um array, tá? De query document snapshot. Então, esse aqui é um snapshot do documento. Ainda não é o documento que eu preciso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Map, né? Lembra da aula de arrays? Na aula de arrays eu explico como que a gente usa a função map, que ela é muito importante hoje em dia. Vamos chamar. Então, a gente vai ter um doc, né? Se a gente tem um array de docs, então a gente vai ter um doc. Na verdade, a gente tem um snapshot do doc. Então, vamos chamar ele de snapshot, tá? E nós vamos mapear o nosso item do doc para uma coisa diferente. Então, vamos aqui, ó. Lembra do spread? A gente vai usar o spread também aqui. Então, tudo que eu tenho explicado nos outros vídeos está se conectando aqui na nossa programação, tá? Vou tirar aqui para sobrar mais espaço. Ponto data, tá? O que eu vou fazer aqui? O que significa? Essa aqui é uma função que eu estou criando, tem uma função que já retorna diretamente, tá? Então, o doc, eu vou mapear aqui, então, para cada doc, o doc está sendo colocado aqui dentro desse snapshot, tá? De novo, eu podia chamar de doc, vou chamar de doc, vai ficar menor o texto aqui. Então, eu tenho uma lista de docs, para cada doc eu vou pegar o data desse doc, tá? E vou listar aqui no meu console, vamos ver o que ele mostra. Vamos carregar aqui. Console, ele me mostrou um objeto, tá? Que é o que eu fiz aqui, eu mandei ele dar um spread do data, que é um objeto, para um novo objeto. Então, ele gerou aqui, ó, create date, é o timestamp que eu criei. Esse timestamp é um objeto complexo aqui que o próprio Firebase cria pra gente. Se está completo true, o texto da task é test, tá? E o usuário é o usuário que a gente tem. Tá? Até aí, beleza, né? Uma coisa que a gente vai precisar é pegar o ID do doc. A gente tá vendo aqui, não tem o ID do doc, a gente tem o ID do usuário só. O ID do doc, ele também está no doc, mas ele está como ID, né? Então eu vou criar mais uma coluna chamada ID com o doc ID. Olha o que ele fez aqui. Pronto. Então aqui eu tenho o ID do doc. Ele vai ser utilizado para a gente poder deletar a task ou alterar a task para isComplete ou isComplete ou não complete e também deletar a task. Bom, aqui é como que a gente obtém o doc. Só que agora com todos esses docs na mão, a gente precisa dar um set tasks, né? E definir as tasks como um doc. Então, na verdade é set task. Eu vou mudar o nome para set tasks, tá?
set tasks. Isso estava errado na nossa programação anterior, só para ficar mais semântico, né? O texto mais correto. Então aqui eu posso tirar o browser daqui, o meu documento vai ficar assim. Eu vou para o meu preview da minha aplicação. Vou dar um refresh aqui nessa página. Pum, peguei a minha task que está definida para o meu usuário, certo? Maravilha. Então aqui nesse ponto a gente já tem o carregamento da task. Porém, né? Ela não está segura ainda, tá? Eu vou mostrar um exemplo. Bom, eu estou autenticado com o usuário, seja um programador. E agora eu vou autenticar com o meu outro usuário, o PresbyDev. Tá? PresbyDev. Autentiquei com o PresbyDev e eu ainda continuo vendo o registro do usuário, seja um programador. Então não é isso que a gente quer definitivamente. Por que isso está acontecendo? Porque eu defini que o ID que eu vou pegar é igual a esse ID aqui, e não o ID do usuário logado, tá? Então a gente precisa obter o ID do usuário logado. E como que a gente faz isso? Né? Eu vou aqui na parte que a gente checa se o usuário está logado. Lembra que a gente fez numa das primeiras aulas da nuvem, quando a gente tratou de autenticação, que a gente obtém aqui o usuário, tá? Eu vou até dar um console log aqui, ó, quando a gente obtém o usuário, o que a gente carrega dele, né? Aqui, ó, aqui a gente tem um array, um monte de informação, né? Mas eu preciso só do ID desse usuário, porque é exatamente isso que eu preciso passar para aquela função. O ID do usuário é esse parâmetro aqui, ó, o ID, tá? Que eu não estou salvando no meu objeto usuário, então eu posso salvar ele aqui, ó. Então eu vou colocar aqui id igual user.uid. Simples assim, tá? Bom, então eu salvei agora o id no meu objeto usuário, tá? Meu objeto usuário, ele já está em memória quando a gente checa a autenticação. Só que as minhas tasks estão sendo carregadas antes, né? Por causa que eu primeiro carrego a task, depois quando vem o resultado. Então eu vou mover essa load tasks, tá? Para depois que eu carreguei meu usuário. Quando que é depois que eu carreguei meu usuário, né? Ele vai ser sempre depois que o user for modificado. Vamos supor, se o usuário está logado, eu vou dar um set user, bom, aí eu sei que o user está carregado. Ou se o usuário não está logado, eu vou dar um set user para undefined. Então, como que a gente faz para só rodar um código depois que um elemento for modificado? É com o useEffect, tá? Então, eu vou chamar o load tasks, tá? Quando eu estou checando aqui se não tem nenhum useEffect para usuário. Então, o que a gente vai fazer? useEffect, tá? Quando o user for modificado. Esse vai ser a área. Então, toda vez que o user for modificado, o código roda o que tiver aqui dentro desse useEffect. E eu vou chamar o load tasks, tá? Esse vai ser o primeiro passo. Porém, eu só preciso rodar ela se o user está definido, tá? If user. Porque se ele não está autenticado, eu nem preciso tentar carregar a task. Então, if user load task. Se o user for undefined, não faz nada, tá? Vou dar um refresh aqui. Bom, então aqui a gente tem a minha tarefa. Mas a tarefa ainda está carregando do usuário errado, porque eu não fiz nada no load tasks, tá? Vamos voltar aqui no load tasks e em vez de injetar isso automático, a gente vai fazer o que? Vai pegar do user.id, que foi o que quando a gente fez a autenticação, a gente salvou o ID do usuário lá no user ID. Então vamos ver como eu vou dar um refresh. Eu não devo ver nada mesmo, porque eu não tenho nada configurado para esse usuário. Eu vou dar um logout, vou dar um login de novo com o meu usuário seja um programador. E o que a gente vai ver é a minha tarefa. Perfeito, agora a gente só está listando as tarefas do usuário autenticado. Esse é mais uma marcação aqui que a gente já concluiu essa parte. Agora, o próximo passo é a gente realmente incluir uma tarefa no banco de dados, né? Ou então excluir e mudar ela para completa. Vamos começar pelo incluir. No create task,
é o add task, na verdade, a gente adiciona a task e modifica a lista de tasks, tá? Isso a gente ainda pode continuar fazendo, ok? Porém, para ficar mais simples, no add task a gente pode salvar a task no banco e depois chamar o load task de novo, tá? Então, toda vez que a gente modificar a task, a gente pode mandar gravar no banco e assim que a gente gravou, a gente manda ela carregar novamente. Essa é uma estratégia e é o que eu vou fazer aqui, ok? Então, para gravar um dado no banco, a gente vai fazer o seguinte. A mesma coisa que a gente começou aqui com a collection, né? Então, vamos copiar aqui para evitar digitar muita coisa. Então, a gente vai ter a task collection. A gente vai ter o nosso doc, né? A gente vai usar o collection.doc para iniciar um novo documento, tá? É dessa forma que a gente inicia na collection. E a gente vai chamar já um ponto set, ou seja, eu vou definir o que vai ter nesse documento, tá? Então, a gente vai colocar aqui o que a nossa task exige, tá? Nosso modelo de dados. Nosso modelo de dados tem lá o create date, o isComplete, o task e o user ID. Basicamente, o que a gente tinha aqui era o task, né? A gente ainda vai continuar tendo o task. A gente ainda vai continuar tendo o isComplete, ok? A gente agora tem uma novidade que é o create date, tá? E o user ID. Então vamos começar pelo user ID, que a gente já sabe como pegar ele de forma fácil. É só pegar o que está no user.id, certo? Mesma coisa do query. Aqui tem uma particularidadezinha com o created date, tá? Como a gente falou aqui que ele era o timestamp e eu quero pegar a data do servidor, a data atual do servidor, a gente vai usar esse comando aqui, firebase.firestore.fieldValue.serverTimestamp. Essa é a data do servidor, então é isso que eu quero gravar na minha created date, ok? Não preciso mais disso aqui. E para fazer ela executar, ele é uma promise, ok? Eu só vou dar um await aqui. Na verdade, ele já sai executando quando eu chamo set. Porém, eu vou dar um await que é para só passar para a próxima linha quando ele conseguiu salvar no banco. Como agora ela é uma async, porque eu coloquei um await, eu tenho que botar o async aqui em cima, tá? Não vou chamar mais as tasks automaticamente. O que a gente vai fazer aqui? Quando ele passou por esse daqui, eu vou chamar o load tasks, tá? Eu posso dar um await ou não, mas não faz diferença aqui porque eu não preciso esperar esse código terminar para acabar a minha função de add task. Vamos ver se está funcionando. A gente volta aqui para a nossa aplicação. Vou dar um refresh para ter certeza que eu estou com a versão mais nova. E eu vou fazer um teste aqui, ó. Teste. Banco de dados. Ok? Salvei. Apareceu aqui, tá? Exatamente o que a gente esperava, né? Como que foi isso? Eu criei a collection. Eu salvei o documento no banco e mandei atualizar minha lista de tarefas. Vamos ver no banco de dados. Olha lá, a gente agora já tem duas, tá? E tá aqui a lista que eu salvei, ok? Eu vou fazer a mesma coisa, porém com outro usuário. Vou carregar aqui o presbydev. E a minha lista de tarefas está vazia, tá? Bom, eu vou criar uma tarefa test presbydev, ok? Salva, foi para cá. Vou dar um logout, quando eu levo uma autenticação de novo com o rpresby, eu só devo ver a lista do rpresby, não devo ver a do presbydev, ok? Temos 3, porém eu só vejo 2, porque está filtrada pelo meu usuário. Isso é a parte de listar. Porém, você reparou que quando a gente carregou a aplicação de novo com um usuário diferente, por exemplo, eu vou no presbydev agora, ele dá uma piscada com o status anterior, né? Isso é ruim, tá? A gente tem como recuperar isso daqui de forma seguinte. A gente tem que vir aqui na lista na tasks aqui, no elemento, né? E definir uma chave key igual a user, ou uma chave única, por exemplo, para cada usuário. Porque o que acontece? O React ele tenta reaproveitar
os controles que estão na tela para economizar memória e tal. Só que, como a gente está navegando sem trocar a tela, esse controle já estava pré-carregado e aí ele tem que aguardar os dados serem modificados para poder atualizar o componente. Isso fazia com que ele piscava o status anterior na tela. Mas como a gente não quer isso, a gente pode definir aqui uma key igual ao user, ou seja, esse componente só vai ser reutilizado se for o mesmo user. Se o user for diferente, ele vai ser feito novamente o componente todo. Então isso vai resolver o problema de piscar a tela. Por exemplo, eu vou deslogar do presbydev e ele não vai piscar a task do presbydev na tela. Olha, então ele só carregou a task do Seja um Programador. São alguns detalhezinhos que a gente vai tendo que ajustar conforme a gente percebe o comportamento da aplicação. Agora, o próximo passo, né? A gente vai deletar a task, ok? Para deletar uma task, a gente vai de novo na collection, tá? Vamos pegar a collection. Agora, o próximo passo é achar o doc pelo ID, tá? Então, a gente está chamando hoje o delete tasks e mandando o index dela, o index, tá? A gente vai precisar agora, então, passar, em vez do index, o ID da task, ok? Vamos lá onde a gente manda o delete, né? O delete task, tá? Ele fica dentro do tasks, então a gente vai abrir o componente tasks, tá? O delete, ele passa para dentro do list, a gente vai lá no list e quando clicar no delete task, a gente hoje está mandando o index, né? Então a gente vai ter que passar o quê? A gente tem aqui no task o ID dela, task.id, tá? Bom, e aí a gente agora passou para o delete task o ID em vez do índice, tá? Salvei o arquivo, volto para cá para o app, vamos lá para o delete task. E aqui no delete task a gente vai achar o documento correto, tasks collection doc, e aí a gente vai passar o ID. A gente obtém então aqui o doc, eu vou deletar todo esse código aqui que eu não vou usar mais. E aí foi igual criar um documento, só que agora nesse ponto a gente vai dar um remove e vou dar um await, ok? Simples assim. Tá, ele reclamou do await aqui porque eu esqueci do async, tá? E depois de eu fazer essa modificação no banco, load tasks de novo. Então vamos carregar as tasks novamente e pegar uma versão mais atualizada das tasks. Vamos aqui atualizar nossa aplicação para pegar o código mais novo. Vou tentar excluir esse cara aqui. Bom, remove. Remove não é uma função. Então, eu errei a função que deveria ser delete, ok? Delete e deletou, tá? Eu posso vir aqui no banco de dados, só tem agora 2 registros. Se eu deletar meu último registro, tá ali no banco de dados, vai ter um só que é do outro usuário, tá? Agora eu posso criar mais testes aqui. Teste salvar, teste 1 salvar, teste 2 salvar, teste 3 salvar. Bom, agora a gente só precisa fazer, para finalizar aqui a aplicação e o vídeo, vamos fazer o concluir, né? A gente também já tem aqui o toggle complete. Mesma coisa que a gente fez com o delete, vamos lá na lista. Quando a gente clicar para complete task, a gente vai passar o task.id, né? Vamos fazer um ID, porém vai ser uma função async. Vamos copiar aqui o código do delete. Vamos alterar para update, ok? E, bom, primeiro vai ser melhor então pegar o doc em si, né? Vamos primeiro obter o doc para saber qual é o valor atual do isComplete, certo? Porque eu preciso alterar para o valor invertido do isComplete. Ok? Então eu vou extrair ele para uma variável isComplete, vamos supor, eu vou botar ele que é falso aqui. Porém eu vou, antes de tudo, eu vou extrair o valor
o isComplete, tá? Como que a gente extrai? Doc data, tá? Const task, posso chamar ele de task, ok? Task.isComplete, que vai ser o meu valor da minha task. Porém, eu quero o invertido dela. IsComplete, not isComplete, tá? Eu peguei o invertido e vou salvar aqui. Vamos ver como é que ela se comporta. Não completa. Vamos ver aqui. IsComplete false. Oh, false. False. Vamos procurar onde está o que eu alterei. Bom, então aqui o get já basta. E para pegar o dado, aí eu tenho que dar um ponto data. Ok? Vamos ver aqui na tela. Vamos ver o console. Então, vamos aqui. Agora sim. Então eu tenho aqui o objeto no ponto data aqui. Bom, o que aconteceu aqui foi que antes eu tinha colocado o ponto data aqui na frente. Vamos ver se ele funciona. E aí, eu passei tudo para o task, tá? Aí ele não vai funcionar, pois o data, ele na verdade, ele é uma resposta do resultado do get. E o get, ele é uma promise. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que esperar vir o resultado dessa promise, que ele está indo para esse task, que a gente vai renomear ela para snapshot, ok? Esse é o snapshot do documento. E aí, assim, eu vou pegar uma task do snapshot.data. Isso é como o Firebase trabalha, tá? Então, vale a pena a gente lembrar disso, né? Sempre dar um get primeiro para pegar o snapshot, depois a gente obtém o dado do documento que a gente referenciou aqui. Aí a gente vai fazer o task isComplete toggle, né? Que é inverter o valor do isComplete e alterar o documento com um valor novo. E também, aí depois a gente chama o load tasks, tá? Vamos aqui. Eu vou dar um refresh. Cliquei em não completa. Pronto. Ele agora está fazendo o toggle corretamente. Ele envia para o banco, ele volta para o banco e aí ele atualiza a lista. E eu posso dar um excluir. Eu posso completar e eu posso excluir também, tá? Isso finaliza, então, a nossa aplicação. A gente fez algumas mudanças, né, no código, bastante mudanças, né, nesse último código. E eu vou deixar o link do meu sandbox aqui no vídeo, caso você queira copiar o meu código. Você clicar no meu sandbox, você vai poder dar um fork e fazer um separado, igualzinho a configuração do meu sandbox, ok? Bom, então no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar. E você que acompanhou todas as aulas aqui da lista de tarefas e da lista de tarefas na nuvem, fique atento que a gente vai agora entrar numa nova série de vídeos como desenvolver aplicativos para celular com React Native para Android e iOS e também sempre seguindo a mesma linha de não instalar nada no computador para fazer o desenvolvimento. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí e mande para um amigo que quer aprender a programar a série da lista de tarefas e aí a gente pode crescer um pouco mais a comunidade aqui do Seja um Programador. Um abraço.